Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck e hoje nós vamos tratar do Concílio Ecumênico Vaticano II, verdade, distorções e reações. Uma introdução à crise pós-conciliar. Eu não quero dar uma aula completa sobre os fatos da crise, sobre a história completa, desde o início do modernismo até as influências de alguns padres conciliares que eram mais ou menos modernistas, a reação de outros que eram antimodernistas. Não, isso é um assunto por demais completo e complexo para que a gente possa abordar em apenas uma aula. E se vocês têm interesse em realmente entender a história desses desdobramentos, existe farta literatura a esse respeito. Vocês podem procurar na livraria Brodbeck. Eu vou ver se eu seleciono alguns livros aqui e deixo com vocês também alguns links para que possam entender esse assunto. Eu vou dar uma introdução muito breve, para que vocês possam pelo menos se situar. Quem já está familiarizado com esse tema pode revisar, pode entender talvez alguma nuance ou outra que não tenha ainda percebido, e quem ainda não o conhece agora tem a oportunidade de ter uma introdução a este tema, porque muitos ficam perdidos, ouvem falar aqui ou acolá e não sabem do que se trata essencialmente, e muito menos como se posicionar. É claro que eu não vou dizer o que vocês têm que fazer, como se posicionar, vocês são livres, mas eu vou explicar aqui o que eu penso a respeito disso tudo. Bem-vindos a todos desse nosso canal. Vocês sabem que o algoritmo vai selecionando vídeos para as pessoas conforme seus interesses. Então, se vocês vieram parar aqui, é porque vocês gostam de assuntos relacionados à teologia, Bíblia, história da igreja, formação católica, formação humana, formação familiar, vida espiritual. Ou então, vocês já nos seguem, já se inscreveram, já ativaram as notificações. E, em qualquer caso, eu quero que vocês também se tornem membros do canal. E comentem, compartilhem, deem o like a esse vídeo. Isso é muito importante, dar o like, não custa nada, não tira pedaço de vocês e ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante. Se vocês estão aqui pela primeira vez, também se inscrevam, ativem as notificações. E a todos, claro, eu peço que, se querem receber boa formação católica, cliquem nos links que estão na descrição e assinem a Escola da Doutrina e a comunidade Família Brodbeck. Bem, para que nós possamos entender, antes de tudo, a gente precisa perceber que existem graus no magistério. O magistério não é ato de governo, tá? O Papa e os bispos, né, a igreja docente, ela tem vários munos, vários poderes deveres, né? Tem o dever de santificar, isso ela faz mediante os sacramentos. Ela tem o dever de governar e tem o dever de ensinar. Nós não estamos aqui falando nem de santificar, né, mediante os sacramentos, não é um tema sobre sacramentos. Não estamos falando sobre governar também. Governar é o quê? Por exemplo, quando o Papa determina que um bispo vá para tal diocese, ou quando ele nomeia um bispo, ou quando cria um cardeal, ou quando muda a estrutura da Cúria Romana. Isso é um ato de governo. Tá? Ou quando ele promulga alguma lei específica, ou para o Estado do Vaticano, ou para a Santa Sé, ou para a Igreja de Roma, ou para toda a Igreja Universal. Por exemplo, quando ele muda algum aspecto da liturgia. Isso é um ato de governo, não é um ensino. Mas muitos atos de governo refletem ensinos, muitos atos de governo têm a ver com ensinos, mas são coisas diferentes. Tá? Quando o Papa governa a igreja, não é um ato de magistério. Magistério é o quê? Lembrem, quem é que fazia o curso de magistério? Quem ia ser professor, né? Quem tem professor diz que exerce a carreira de magistério. Eu faço a carreira do magistério, eu sou um professor de direito, de medicina, né? De engenharia. Magistério é ensino. A igreja também tem o dever de ensinar. Além de santificar e de reger, governar, a igreja tem o dever também de ensinar. Ensinar o quê? A doutrina revelada e os dados, ainda que não revelados, conexos com essa doutrina. Então, vamos excluir os atos de governo. Nós estamos falando aqui dos atos de magistério, dos atos de ensino. E esses atos de magistério possuem graus de solenidade, de ligação com o dom da infalibilidade, conforme a ligação que esses
atos de ensino, esses atos de magistério, têm em relação aos fatos que são ensinados, certo? Se a igreja ensina determinado fato, determinado ensino, pode ou não ser infalível, conforme a matéria do ensino, conforme o modo como se ensina. E assim como existem graus desse magistério, modos como o magistério se expressa, como ele define a doutrina, como ele define o que foi revelado por Nosso Senhor, ou que é descoberto como conexo à revelação, existem também diferentes tipos de assentimento dos fiéis a esse magistério. O magistério é a autoridade de ensino que Cristo concedeu à sua igreja para preservar e transmitir fielmente a doutrina revelada. Essa autoridade é exercida pelo Papa, como sucessor de Pedro, pelos bispos em comunhão com ele, e como nós dissemos, existem diferentes graus de autoridade e, por conseguinte, também diferentes tipos de assentimentos exigidos dos fiéis. O magistério é uma função essencial da hierarquia da igreja, né, porque ensina a doutrina revelada, transmite a doutrina revelada. É um poder divino confiado à igreja para preservar e interpretar corretamente a revelação divina que está na Sagrada Escritura e na tradição apostólica. Os bispos, como sucessores dos apóstolos, compartilham dessa autoridade de ensino, mas o Papa, como sucessor de Pedro, que era o príncipe dos apóstolos, possui uma autoridade singular e, embora não absoluta, porque o poder do Papa não é absoluto, o único poder absoluto na Igreja é o de Cristo, possui uma autoridade suprema, certo? É importantíssima essa autoridade de ensino na Igreja na transmissão da doutrina revelada, da verdade revelada. Nós podemos entender mais sobre a transmissão da verdade revelada, por exemplo, no padre Garrigou Lagrange, no seu livro em latim, né, eu não desconheço alguma tradução, De Revelazione per Ecclesiam Catholicam Proposita, né, a quinta edição, editada em Roma em 1950. A igreja possui uma autoridade divina. E uma autoridade divina para quê? Para expor o conteúdo das escrituras da tradição e para interpretar o que for exposto. Então, expor e interpretar. O magistério tem uma função de preservação e transmissão da fé. A hierarquia é uma guardiã e transmissora do ensino apostólico. Lá na Dei Verbum do Concílio Vaticano II se diz que a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição constituem um só depósito sagrado da palavra de Deus confiada à Igreja. Aderindo a este, todo o povo santo persevera unido aos seus pastores, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração, de tal modo que na conservação, atuação e profissão da fé transmitida haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis. Porém, o cargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi confiado só ao magistério vivo da igreja. Então, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição são um só depósito da palavra de Deus, ou seja, ali está a revelação. Mas a interpretação dessa revelação, que é a palavra de Deus escrita ou contida na tradição, foi confiada ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade não é exercida no nome dele, sim exercida em nome de Jesus Cristo. Esse magistério não está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. Com a aprovação do Papa São João Paulo II, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou uma Professio Fidei, uma profissão de fé que trata dos modos pelos quais o magistério se manifesta e a adesão exigida dos fiéis. Vamos analisar algumas partes dele, porque assim nós vamos compreender melhor os tipos de magistério e seu assentimento, né? Após citar o credo, essa profissão de fé aduz à igreja mais proposições, né? Creio também firmemente tudo que está contido na palavra de Deus, escrita, a Bíblia, ou transmitida, a tradição, e é proposto pela igreja, ou seja, que está contido na revelação e proposto pela igreja, de forma solene, ou seja, magistério extraordinário, ou pelo magistério ordinário universal, para ser acreditado como divinamente revelado. Veja, crer. Quando algo está contido na palavra, tradição ou Sagrada Escritura,
e é proposto pela Igreja, pelo magistério extraordinário ou pelo magistério ordinário universal, eu tenho que crer, porque é divinamente revelado. Se a Igreja, então, age mediante o magistério ordinário universal e o magistério extraordinário, o meu assentimento deve ser o de crer. O assentimento é o da fé. O objeto, diz a Santa Sé, ensinado, é constituído por todas as doutrinas de fé divina e católica que a Igreja propõe como divina e formalmente reveladas, e como tais, irreformáveis. Tais doutrinas são contidas na palavra de Deus escrita e transmitida, e são definidas como um juízo solene, como verdades divinamente reveladas, ou pelo Romano Pontífice, o Papa, quando fala ex cátedra, então quando o Papa diz agora eu vou falar solenemente com a minha autoridade, isso é um magistério extraordinário, ou pelo Colégio dos Bispos reunidos em concílio, isso também é magistério extraordinário, os bispos se reúnem em concílio e querem solenemente declarar uma doutrina. Não basta reunir em concílio, precisa estar reunidos em concílio e simplesmente dão uma ordem, ato de governo, não é magistério. Se eles simplesmente dão uma diretriz pastoral, não é magistério. Estamos falando aqui, ó, quando o Colégio dos Bispos se reúne em concílio para ensinar, para dar doutrina. Isso é magistério extraordinário também. Então, o magistério extraordinário, quando o Papa fala ex cátedra, e quando os bispos estão reunidos com o Papa em concílio para ensinar. Nesses dois casos, magistério extraordinário. E como tal, infalível. E como tal, pede a nossa anuência da fé. Nós temos que crer no magistério extraordinário, quer do Romano Pontífice ex cátedra, quer do Colégio dos Bispos reunidos em concílio junto com o Papa para ensinar. Ou então são infalivelmente propostas pelo magistério ordinário universal para se crerem. Então, existem dois tipos de magistério infalível. E ao magistério infalível nós prestamos a adesão da fé. Nós cremos, isto é verdade. Quais são os dois tipos de magistério infalível? O magistério extraordinário, que também tem dois subtipos, o Papa ex cátedra e o Concílio Ecumênico, e há um segundo tipo de magistério infalível, que não é o magistério extraordinário nem do Papa ex cátedra, nem o magistério extraordinário dos bispos no Concílio Ecumênico. É o magistério ordinário, mas ordinário e universal. O que é o magistério ordinário e universal? É quando todos os bispos, em união com o Papa, em momentos distintos da história, vão repetir aquilo que a Igreja sempre crê. Eles não vão precisar se reunir num concílio para dar uma declaração, o Papa não vai precisar fazer uma formulação dogmática, embora ele possa depois. Mas eles vão sempre ensinar aquilo. Esse magistério ordinário universal também é infalível, tanto quanto o magistério extraordinário. Então, há três modos pelos quais as doutrinas podem ser definidas como verdades divinamente reveladas, ou seja, que são aquilo que Deus quer. A interpretação correta e infalível e que depende, então, de uma adesão de fé. Pelo Papa, quando fala ex cátedra, pelo Colégio dos Bispos reunidos em Concílio Ecumênico para ensinar e pelo Magistério Ordinário Universal da Igreja, ou seja, o ensino constante e universal dos bispos e do Papa, reiterando o que sempre foi ensinado. Tudo isso exige o assentimento da fé teologal, ou seja, os fiéis devem aceitar essas doutrinas, não apenas como verdades históricas ou intelectuais, mas como parte de sua fé fundamental em Deus. Qualquer pessoa que persistentemente duvide ou negue essas doutrinas estaria incorrendo na censura de heresia por negar uma verdade de fé divina e católica, uma fé proposta pela Igreja como divinamente revelada e contida na Sagrada Escritura e na tradição, e proposta de maneira infalível, quer pelo magistério ordinário universal da Igreja, o ensinamento constante universal dos bispos em reunião com o Papa, reiterando o que sempre foi ensinado, quer extraordinariamente nas duas opções, pelo Papa quando fala ex cátedra e pelo Colégio dos Bispos reunidos com o Papa num concílio ecumênico. Quando nós compreendemos isso, nós começamos já a discernir. Existem atos que são infalíveis, existem atos que não são infalíveis. Né? E tudo isso é muito importante para nós entendermos a autoridade de ensino da igreja, como ela é exercida e como os fiéis são chamados a responder a esse ensino. Já vimos que há o magistério extraordinário, em duas formas, Papa ex cátedra e bispos em reunião com o Papa, Conselho Ecumênico, e magistério ordinário e universal, né, que é quando
o Papa, com todos os bispos em comunhão com ele, mas não reunidos num concílio, mas dispersos pelo mundo, constantemente ensina uma doutrina de fé ou moral que é considerada universalmente vinculativa para toda a igreja. Esse tipo de ensino ordinário e universal é tão infalível quanto o extraordinário. E claro, nós estamos falando aqui de ensino, ou seja, fé e moral. Não é quando o Papa fala de direito, quando fala de economia, fala de engenharia, e muito menos quando ele faz atos de governo, certo? A transferência de um bispo para uma outra diocese não é magistério, não é de governo. Então, nem mesmo se encaixaria em um dos tipos aqui para saber se é infalível ou não, certo? Mas há um segundo ponto aqui na Professio Fidei. De igual modo, aceito firmemente, não é fé, não é creio. Antes era creio, agora não é creio, agora é aceito. Aceito firmemente e guardo tudo que acerca da doutrina da fé e dos costumes é proposto de modo definitivo pela Igreja. O que é aqui? O objeto ensinado nessa fórmula abrange todas as doutrinas relacionadas com o campo dogmático e moral que são necessárias para guardar e expor fielmente o depósito da fé, mas não são propostas como formalmente reveladas. Ou seja, nós estamos aqui tratando não de algo que foi revelado, e portanto a igreja propõe como algo revelado, mas algo que é conexo com a revelação. Conexo com a revelação. Essas doutrinas podem ser definidas de forma solene pelo Romano Pontífice quando fala ex cátedra. Então o Papa pode fazer ex cátedra também em relação a isso. Ou também pelo Colégio de Bispos reunidos em concílio. Ou também, novamente, pelo Magistério Ordinário Universal. Como sentença definitiva tenenda. Todo crente é obrigado a dar essas verdades seu assentimento firme e definitivo. Aqui ele não é chamado a dar o assentimento da fé divina e católica, mas um assentimento firme e definitivo baseado na fé. Baseado na fé. De modo que quem as negue está negando indiretamente uma verdade de fé. Então, negar essas doutrinas que não são propostas como reveladas, mas que estão conexas com a revelação, negar essas doutrinas em si não é negar a revelação, mas indiretamente se nega a revelação. Então, se cai numa heresia indireta. Portanto, nós, ainda que não tenhamos que prestar assentimento de fé, mas sim um assentimento de aceitação firme e guarda definitiva, ainda estamos no campo da infalibilidade. Ou seja, há um assentimento assertivo dos fiéis que é exigido. Mas se diferencia o objeto dessa fórmula do objeto da primeira, porque na outra, no ponto anterior, que se exigia a fé, nós estamos falando de algo que está contido direta e explicitamente na Sagrada Escritura, na tradição interpretada pela Igreja, e proposto como tal. Aqui não se trata de algo contido direta e explicitamente na Sagrada Escritura e nem na tradição. Ou seja, não são doutrinas propostas pela Igreja, pelo Magistério, como reveladas de modo formal. Ainda assim estão relacionadas com elas. É de máxima importância, diz João Paulo II, esse parágrafo da profissão de fé, dado que indica as verdades necessariamente conexas com a revelação divina. Essas verdades que, na prescrutação da doutrina católica, exprimem uma particular inspiração do Espírito de Deus para a compreensão mais profunda da Igreja. Por exemplo, quando o Papa, mesmo João Paulo II, falou que não se discute mais a questão da ordenação de mulheres. Ele não disse que estava explicitamente na tradição e na Sagrada Escritura um mandamento explícito de não ordenar mulheres, mas que era conexo com isso. Por quê? Porque Nosso Senhor era homem, porque o sacerdócio é uma participação do sacerdócio de Cristo, ministerial, não simplesmente aquele sacerdócio comum de todos os fiéis. Para expressar isso, ele selecionou os sacerdotes, e eles todos eram homens, mesmo tendo mulheres piedosas à sua disposição, inclusive a sua mãe. Então, não está explícito na Escritura, mas se deduz dela. Isso também é infalível quando a Igreja assim o propõe. Né? O Ludwig Ott, no Manual de Teologia Dogmática, eu tenho a versão dele em espanhol. No entanto, a autoridade infalível da Igreja se estende a todas aquelas verdades e fatos que são consequência ou pressuposto necessário das verdades reveladas anteriormente,
objeto secundário. Tais doutrinas e fatos, embora não revelados imediata ou formalmente, estão tão intimamente ligados às verdades da fé que a sua negação coloca em risco a própria doutrina revelada. Eles são conhecidos como verdades católicas, veritates catholicae, ou doutrinas da Igreja, doctrine ecclesiasticae, quando o magistério da Igreja se pronunciou sobre eles para distingui-los das verdades divinas, aquilo que nós já falamos antes, verdades divinas ou ensinamentos divinos da revelação, veritates vel doctrine divine. Antes era veritates catholicae, doctrine ecclesiasticae, agora é veritates divine, não veritates catholicae. É doctrine divine, não doutrina eclesiástica, é doutrina de Deus, não é doutrina da igreja. Mas ainda assim as doutrinas da igreja devem ser assentidas firmemente, definitivamente, porque são conexas com as doutrine divine. Então, doutrine divine são as doutrinas que estão na revelação e a igreja, então, explicita isso, explica, propõe como definitivo pelo magistério ordinário ou extraordinário. Doutrina divina, temos que crer. E as doutrinas eclesiásticas são aquelas que não estão explicitamente nas fontes da revelação, mas a igreja as considera conexas, de modo que negá-las equivale a indiretamente negar as primeiras, certo? Essas verdades e doutrinas, doutrina divina, devem ser aceitas não como doutrina eclesiástica, mas com assentimento de fé que se baseia na autoridade do magistério da igreja. Então aqui não é a fé divina e católica, esse assentimento firme não é de fé divina e católica, ou seja, eu creio que Deus revelou, isso é fé divina e católica, e sim fé na autoridade da igreja, que indiretamente é a fé católica. Aqui não é uma fides divina et católica, e sim uma fides eclesiástica, não é uma fé em Deus que revela, porque não é revelado, mas uma fé na igreja que, com base na sua autoridade do magistério infalível, propõe como conexo aquilo que foi revelado. Entenderam? Entenderam? Elas podem ser inferidas ou derivadas do depósito da fé. E porque são propostas de maneira infalível também. Aqui nós temos, por exemplo, a Congregação Doutrina da Fé, na nota doutrinal explicativa da forma conclusiva da Profissio Fidei, uma explicação. As verdades relativas a este segundo parágrafo podem ser de diversa natureza, revestindo por conseguinte um caráter diverso segundo o seu relacionamento com a revelação. Há, de fato, verdades que têm conexão necessária com a revelação em virtude de uma relação histórica. Outras verdades, ao invés, evidenciam uma conexão lógica. É tudo conexão. Nós não estamos falando de revelação, estamos falando de atos conexos com a revelação. Conexão histórica e conexão lógica, que exprime uma etapa na maturação do conhecimento que a igreja é chamada a realizar da mesma revelação. Então a igreja se desdobra sobre a revelação, se debruça sobre a revelação e não tira uma explicitação da revelação, mas tira algo que é coerente com ela, que é conexo com ela, cuja negação equivaleria a indiretamente negar a revelação. O fato de essas doutrinas não serem propostas como formalmente reveladas, que não são reveladas, uma vez que acrescentam ao dado da fé elementos não revelados ou ainda não reconhecidos expressamente como tais. Porque daqui a pouco a igreja vai estudar de tal forma que vai dizer, opa, eu propunha como não revelado, mas ao mesmo tempo infalível. Agora eu entendo que está revelado mesmo, eu que não tinha entendido, né? Não serem propostos como formalmente revelados, uma vez que acrescentam ao dado da fé elementos não revelados ou ainda não reconhecidos expressamente como tais, nada tira ao seu caráter definitivo, que se exige ao menos pela ligação intrínseca com a verdade revelada. Além disso, não se pode excluir que, num determinado momento do progresso dogmático, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé possa progredir na vida da Igreja e o magistério chegue a proclamar alguma dessas doutrinas também como dogmas de fé divina e católica. Então, por enquanto é fé eclesiástica, mas a Igreja pode, depois, com o tempo, proclamar como de fé divina e católica, conforme ela for investigando isso nas fontes da revelação.
No que se refere à natureza do assentimento que o fiel deve dar às verdades propostas pela Igreja como divinamente reveladas, primeiro parágrafo, ou a considerar de modo definitivo, segundo parágrafo, então a fé divina católica e a fé eclesiástica, é importante sublinhar que não há diferença quanto ao caráter pleno e irrevogável do assentimento. Então, tanto a fé divina católica quanto a fé eclesiástica, elas são definitivas. A diferença é quanto à virtude sobrenatural da fé. Tratando-se das verdades do primeiro parágrafo, o assentimento funda-se diretamente sobre a fé na autoridade da palavra de Deus, tradição e Bíblia. Doutrinas de fide credenda, é as doutrinas de fé católica, fé divina e católica. Fide credenda. É a mesma coisa aqui que o que o fide que o veritatis catholici, tá? Veritatis catholici, na verdade, veritatis divine, tá? Veritatis divini, doctrine divine, fé católica e fé divina e católica. Isso é a mesma coisa que o fide credenda. Já o outro é o fides tenenda, que tem a ver com a doutrine ecclesiastici, ou veritatis catholici. Né? Então, quando é algo que está na própria palavra de Deus e explicitado pela igreja, fides credenda. Tratando-se das verdades do segundo parágrafo, ou seja, daquilo que não é divinamente revelado, mas que a igreja propõe como infalível porque está conexo com o revelado, isso funda-se não na fé na autoridade da Bíblia, da tradição do magistério, mas funda-se na fé na assistência do Espírito Santo ao magistério e na doutrina católica da infalibilidade do magistério. Ou seja, não é uma doutrina de fide divina, mas de fide católica, né? De fide não credenda, mas de fide tenenda. E em qualquer dos casos, a igreja ensina uma doutrina para se crer como divinamente revelada ou se aceitar de modo definitivo como um ato definitório ou como um não definitório. Então nós estamos, tanto quanto no primeiro quanto no segundo ponto, diante do magistério infalível, quer extraordinário, quer ordinário universal. Extraordinário pelo Papa, ex-cátedra, ou pelos bispos em conselho ecumênico. Isso está lá no cânon 750, também, do Código de Direito Canônico. Então, agora, quando se dá a infalibilidade, não no modo do magistério, mas quanto ao seu conteúdo e algumas formalidades. O magistério extraordinário se dá quando as quatro condições fundamentais estabelecidas pelo Concílio Vaticano I estão presentes. Primeiro, o Papa ou o Concílio Ecumênico, Papa ex cátedra ou Concílio Ecumênico, devem estar ensinando na qualidade de autoridade universal da Igreja. Eles devem estar dizendo, eu não estou legislando para um grupo, não, legislando não, né? Não estou ensinando para um grupo, legislando é ato do governo, ensinando para um grupo. Ou tendo um ato de governo que parece magistério. Não, eu tenho que estar ensinando na qualidade de autoridade universal da Igreja. Não é o bispo de Roma apenas. É o Papa como bispo de Roma que tem jurisdição para toda a Igreja. O Concílio Ecumênico também. Segundo, devem estar utilizando a plenitude de sua autoridade apostólica. Devem estar conscientes de estamos ensinando com a nossa autoridade. Terceiro, tem que estar presente a voluntas definiendi, ou seja, a vontade de definir. Porque não é mágica. É preciso ter a vontade de definir, a voluntas definiendi, claramente expressa. E quarto elemento, a matéria em questão deve estar relacionada à fé ou à moral. Não é economia, não é política, não é direito, não é engenharia, não é medicina. Ainda que, claro, alguns desses aspectos de engenharia, de medicina, de direito, de economia, se forem assuntos morais, são infalíveis. Quer porque estão presentes na Sagrada Escritura e na tradição, e, portanto, nós devemos fé divina e católica, né? Quer porque, embora não presentes, a Igreja propõe como infalível porque são conexas com aquilo que são presentes. E aí é a fé eclesiástica. Então, tanto na fé, naquilo que é divinamente revelado, quanto naquilo que é conexo, tem que ser fé e moral. O que é conexo e o que é divinamente revelado. É importante destacar que, caso uma dessas quatro condições esteja ausente, não ocorrerá um ato infalível do magistério. O que desempenha um papel crucial é a voluntas definiendi, a vontade de definir. Tanto o Papa quanto o Papa em conjunto com os bispos no concílio possuem inteligência, capacidade da alma humana de
apreender a realidade e emitir juízos, e a vontade, a capacidade da alma humana de fazer eleições. Por via de consequência, é essencial que eles não sejam robôs, eles queiram definir uma doutrina e que essa vontade seja claramente manifestada para que o ensinamento se torne infalível. Isso implica que um concílio ecumênico não é automaticamente infalível apenas por ser concílio ecumênico, né? A presença da vontade de definir pode estar ausente em certos momentos. Ó, não quero definir, eu quero simplesmente explicar uma situação aqui política e dar sugestões para ela ou uma visão que nós estamos tendo em relação a essa situação. Não tem vontade de definir. Tem a vontade de dar alguma explicação pastoral para aquele momento. Né? Não há vontade de definir. Então, se a presença da vontade de definir pode estar ausente em certos momentos, isso significa que a condição necessária para a infalibilidade nem sempre é cumprida. Nesse sentido, a manifestação clara da voluntas definiendi é uma parte crucial para garantir a autoridade e a infalibilidade do ensinamento da Igreja. Por sua vez, para caracterizar o magistério ordinário universal, que é igualmente infalível, quer para expor uma doutrina como revelada porque está na tradição, na escritura, quer para impor infalivelmente algo que é conexo ao que está revelado, é necessário, infalivelmente, três condições: o ensino de uma doutrina de modo definitivo, pelos bispos que estejam em comunhão com o Papa, e em um consenso entre eles, também em questões de fé e de moral. Se é fé divina e católica, ou seja, aquilo que é revelado, essas questões de fé e moral estão na Escritura e na tradição, e a Igreja interpreta e impõe. Se essas questões de fé e de moral não estão no dado revelado, mas são conexos com esse dado revelado, de modo que, se nós negarmos esse ensinamento definitivo da Igreja, que é conexo ao dado revelado, indiretamente a gente nega o dado revelado, também, e sendo fé e moral, também estão dentro do magistério ordinário universal. Essa precisão também é necessária, também é crucial, pois o critério externo de definitividade é essencial para evitar a classificação equivocada de um ensinamento concordante entre o Papa e os bispos como sendo de natureza provisória. Então, o mero acordo entre os bispos ao ensinar uma doutrina numa encíclica não a transforma automaticamente em infalível. A voluntas definiendi tem que estar presente. Não basta, vamos ensinar tal coisa. Tem que ter vontade de ensinar com este peso. A voluntas definiendi é necessária também nessa expressão do magistério, não somente no extraordinário, mas no ordinário e universal. Mas há ainda um terceiro ponto de magistério da Igreja, além do... Porque nós estamos falando agora, até agora, de infalibilidade. Magistério extraordinário mediante o Papa ex cátedra. Magistério extraordinário mediante o Papa, mediante os bispos reunidos com o Papa no Concílio Ecumênico. Claro, com todas essas voluntas definiendi e tudo. Magistério ordinário e universal. E esses três modos, magistério extraordinário pelo Papa, magistério extraordinário pelo Concílio Ecumênico, magistério ordinário universal, para questões reveladas e para questões conexas com a revelação. Uma vai pedir a fé divina e católica, e outra fé eclesiástica. Certo? Uma é uma doutrina de Deus, outra é uma doutrina da igreja, mas todas elas pedem a nossa fé em algum momento. Mas há agora um terceiro ponto, que não é magistério ordinário universal e não é magistério extraordinário. E, portanto, não é infalível. E, portanto, não nos pede nem um assentimento firme como fé eclesiástica e nem a nossa fé divina e católica. Como é que a profissão de fé se expressa para que a gente possa começar a entender isso? Depois de dizer que eu creio em tal coisa, acredito em tal coisa, diz, adiro ainda com religioso obséquio da vontade, da inteligência. Então aqui não é fé que se pede, é a adesão do religioso obséquio da vontade da inteligência aos ensinamentos que o Romano Pontífice ou o Colégio Episcopal propõe quando exerce o magistério autêntico, não é universal, ordinário universal, nem extraordinário. Magistério autêntico, ainda que não entendam proclamá-las com a definitivo. A nota explicativa diz: nesse parágrafo incluem-se aqueles ensinamentos em matéria de fé e moral também, apresentados como verdadeiros, ou ao menos como seguros,
embora não tenham sido definidos com um juízo solene nem propostos como definitivo pelo Magistério Ordinário Universal. Ou seja, não é infalível, mas são seguros, são verdadeiros. Como eles não foram apresentados de maneira infalível, não tem que dar fé, nem fé divina e católica e nem fé eclesiástica. Mas eles são seguros. Provavelmente estão certos. Não tem a infalibilidade protegendo, mas provavelmente são corretos. Tão corretos quanto a infalibilidade. Mas como não foram definidos com juízo solene nem propostos como definitivos pelo magistério ordinário universal, eles são autênticos. Ensinamentos de expressão autêntica do magistério ordinário do Romano Pontífice. Eles exigem, então, não a fé divina e católica, nem a fé eclesiástica, mas o religioso obséquio da vontade do intelecto. São propostos para obter uma compreensão mais profunda da revelação, ou para lembrar a conformidade do ensinamento com as verdades da fé, ou ainda para prevenir concepções incompatíveis com as mesmas verdades ou opiniões perigosas que possam induzir ao erro. A proposição contrária a tais doutrinas não é heresia, mas pode classificar-se, essa é a palavra minha, né? Não é heresia, mas diz a nota, pode qualificar-se respectivamente de errônea, e tratando-se de ensinamento de caráter prudencial, ou seja, quando a igreja impõe um pouco mais de autoridade, de temerária ou perigosa, e por conseguinte, tuto docere non potes, nos pode ensinar com segurança. Trata-se aqui, meus caros, não de magistério extraordinário, nem de magistério ordinário universal, ambos infalíveis, e sim do chamado magistério meramente autêntico, ou magistério supremo não infalível, ou magistério ordinário, mas não ordinário universal. Como não são proposições infalíveis, nem do primeiro grupo, que abrange as verdades de fé divina e católica, e nem do segundo grupo, que abrange as doutrinas relacionadas com a fé e moral e que são necessárias para guardar e expor fielmente o depósito da fé, não exige o assentimento da fé, nem a fé divina e católica, nem a fé eclesiástica, mas o obséquio religioso da vontade e do direito. Pode haver confusão entre o magistério ordinário universal e o magistério meramente autêntico. O magistério ordinário universal refere-se em ensinamento contínuo universal dos bispos, incluindo o Papa, e questões de fé e moral que são ensinadas a toda a igreja. Esse tipo de ensinamento não requer uma declaração solene, mas é expresso de forma consistente e unânime pelos bispos ao longo do tempo. Vários trechos que eu estou lendo são do meu livro Cristo e a Igreja, tá? Vocês podem comprar. Ele também pode ser confirmado pelo Papa, mostrando assim uma autoridade doutrinária significativa, requer o assentimento da fé. Já o magistério meramente autêntico refere-se ao poder e autoridade dos bispos e do Papa para ensinar assuntos de fé e moral, mas nem todo esse ensinamento é necessariamente uma declaração formal de doutrina. Pode incluir esclarecimentos sobre questões doutrinárias e morais, mas não atinge o nível de definição solene. Requer o religioso obséquio da vontade da inteligência, ou seja, uma atitude de submissão respeitosa ou de obediência por parte dos fiéis diante do ensinamento do magistério. O obséquio significa que os fiéis não devem prestar fé, mas uma atenção, acolher o ensinamento, reconhecer a autoridade da igreja, entender que provavelmente a igreja está certa, mesmo que não seja uma questão definitivamente definida. Quando o magistério, isso está na Donum Veritatis, mesmo sem intenção de emitir um ato magistério, ensina uma doutrina para ajudar a uma compreensão mais profunda da revelação e daquilo que melhor explicita o seu conteúdo, ou para evocar a conformidade de uma doutrina com as verdades de fé, ou, enfim, para prevenir contra concepções incompatíveis com as mesmas verdades, é exigida uma religiosa submissão da vontade da inteligência. Esta não pode ser puramente exterior e disciplinar, mas deve se colocar na lógica e sob estímulo da obediência da fé. No magistério meramente autêntico, embora não se tenha fé, se tem um obsequioso assentimento da vontade da inteligência, presumindo-se, portanto, a veracidade do proposto. Contudo, o ensino não é de natureza absoluta e estamos lidando com um magistério propriamente não infalível e que, portanto, mesmo com o nosso assentimento, pode conter erros. Se assim não fosse, se ele não pudesse conter erros, ele seria infalível. E, como tal, não seria magistério meramente autêntico, mas seria magistério extraordinário ou magistério ordinário universal. Desse modo, ele pede não a fé, mas um assentimento interno, religioso, ainda que condicionado nas faculdades superiores da alma humana, a inteligência e a vontade. Isso equivale a uma certeza moral que, embora diminua sua probabilidade pelo caráter de ser ensinado pela autoridade legítima da igreja, não exclui a possibilidade de erro. Nós assentimos ao magistério meramente autêntico pelo obséquio religioso da vontade da inteligência, mas no grau adequado, com a autoridade que lhe é devido.
Essa aceitação religiosa é uma aceitação interna do respeito ao Papa e à Igreja para evitar o escândalo e que se converte em um ato de fé quando essa definição é mudada pela autoridade da Igreja. Nós vemos, por exemplo, o Domenico Palmieri no Tractatus de Romano Pontifici, o Reginaldus Maria Schultes no De Ecclesia Catholica, Ludovicus Larcher no Institutiones Theologici Dogmatici, tá? Benedictus Henricus Mechelbach no Summa Theologiae Moralis. Nós vemos vários teólogos tratando desse ponto. Tá? Joaquim de la Torre Salaverry também. Agora, quando nós, com ciência devida, no momento adequado e com o respeito devido, entendemos que algo proposto pelo magistério meramente autêntico, ao qual nós devemos o religioso obséquio da vontade e da inteligência, mas não a fé, e portanto não é infalível, e portanto, se nós temos ciência suficiente, teológica, nós notamos uma discordância ou uma incongruência de algo ensinado por esse magistério que não é infalível, em relação ao magistério mais falível, nós podemos discordar, inclusive publicamente, desde que, com ciência devida, no local adequado, uma arena de debate público, se for alguma coisa pública que vai ajudar os outros, mas de preferência com autoridade, e com respeito. Não é para se transformar em criticismo. Ah, eu vi tal coisa que é incongruente, seus hereges, a igreja está contaminada, a igreja conciliar é modernista, rasguem o catecismo. Não, não, não. Eu vi que alguma coisa está incongruente. O que eu faço? Eu exponho as minhas incongruências. Eu exponho o que eu penso de incongruência, com respeito devido e com ciência devida. A maioria das pessoas que faz isso não tem ciência. Não tem ciência teológica suficiente. Expor com os devidos argumentos, com calma, sem histeria, sem gritaria, sem enlouquecimento, sem emocionalismo. Ou seja, respeito, veneração, prudência, levando em consideração as circunstâncias, os modos e a própria dignidade da igreja e de seus pastores, que é bem diferente de acusar todos a igreja e todos os seus pastores de hereges. A reação pública vai depender do potencial danoso de tal erro. Ou seja, eu sei que há alguma coisa ali que me parece estranha. Ou eu suspendo o meu juízo, ou então eu exponho o que eu acho com a devida vênia, com o devido respeito, com a devida autoridade. Se nós já sabemos isto, nós já estamos preparados para avançar, então, em alguma compreensão do que foi o Concílio Vaticano II, o que ele ensinou e como foi a reação a ele. Como dizíamos, o assentimento religioso da vontade e da inteligência que se requer não para os atos de magistério infalível, mas para os atos de magistério falível, ou seja, o magistério meramente autêntico, embora alguns atos do magistério meramente autêntico possam, depois, com o tempo, se transformar em atos de magistério infalível, né, de magistério ordinário universal ou de magistério extraordinário, né? Nós temos com isso uma aceitação interna de respeito à igreja, né? Mas a demonstração do contrário ao ensinado, ou seja, se a demonstração do contrário ao ensinado pelo magistério autêntico for comprovada inequivocamente certa, e isso não se dá quando nós temos um espírito criticista, um espírito sempre pronto a achar que o que vem de Roma está errado, né? Implica em ter humildade, implica em ter conhecimento teológico suficiente, experiência, um esforço de caridade hermenêutica para coadunar os ensinos, né? Mas esgotados esgotados todos os meios, esgotadas todas as circunstâncias e com respeito devido, com prudência, com conhecimento teológico suficiente, se a demonstração do contrário for inequivocadamente certa, comprovada inequivocadamente certa, então vai ser lícito a cada um de nós, né, tendo essa ciência suficiente, suspender o juízo, né, ou duvidar do magistério meramente autêntico em algum ponto, ou mesmo dissentir, contrariar, embora sempre, claro, com a reserva e a cautela que nos impõe o respeito devido à autoridade suprema. Isso está
muito bem explicado pelo Joaquim de la Torre Salaverry no La Potestad del Magisterio Eclesiástico y Asentimiento que le es debido, na revista de Investigação e Informação Teológica e Canônica, volume 29, número 113, de 1º de abril de 1955, tá? Na página 191. Quando se apresentam, então, argumentos lógicos, né, ou quando a própria igreja faz uma definição sobre um assunto, porque a igreja pode já ter feito, fazer uma definição sobre esse assunto depois, né? Mostrando algo que parece ser o contrário, certo? Ou porque a igreja já se pronunciou antes em algo que parece ser o contrário também. Então é lícito que haja uma suspensão temporariamente do juízo. Por exemplo, a igreja sempre falou que em alguns casos é possível ser lícita a pena de morte, desde que esgotados isso, aquilo, aquilo outro. Quem é que decide se esgotou isso, aquilo ou aquele outro, né? Ou seja, as circunstâncias humanas nas quais a pena de morte seria lícita. Os papas podem ter opinião em relação a isso. João Paulo II manifestava a sua opinião de que, não de que a pena de morte fosse lícita por si mesmo, porque o próprio catecismo da Igreja Católica, promulgado por ele, ensinava que era lícita. Mas ele tinha uma opinião de que as circunstâncias que tornariam lícita a pena de morte não existiam mais. Então não se tratava de dizer que a pena de morte era ilícita, e sim de que as circunstâncias jurídicas que autorizariam a licitude da pena de morte não existiam mais. Mas, ora, esse juízo não compete ao Papa. O Papa não tem como saber essas circunstâncias, não é parte do seu munus dizer que as circunstâncias que autorizariam a licitude da pena de morte não existem mais na prática. Ele pode dizer, ele deve dizer no seu ensino, somente em tais circunstâncias é lícito. Mas ele não pode ensinar com magistério infalível, dizendo tais circunstâncias não existem mais. Por quê? Porque isso não é um juízo de moral e de fé, ainda que talvez toque a moral, mas é algo fático. É algo fático. É nas circunstâncias que nós vamos ver, naquela circunstância específica em que aquele país tem a pena de morte, foi condenado à pena de morte fulano de tal, e ali é ilícito porque poderia ter sido de outra forma com outra circunstância. Mesmo caso, ali é lícito porque se esgotou os outros meios e as circunstâncias que permitem a pena de morte de maneira lícita estão presentes. Se pode discutir disso. Se pode verificar no caso a caso. Por isso que João Paulo II, mesmo tendo a opinião de que essas circunstâncias não existiam mais, ele não alterou o catecismo. O catecismo continuou ensinando que a pena de morte é lícita desde que satisfeitas determinadas circunstâncias. E ele, pessoalmente, dizia no seu discurso que considerava que essas circunstâncias não existiam mais. Perfeito. Ele está ensinando com o magistério ordinário universal. Por que com o ordinário universal? Porque a igreja não bateu o martelo com uma sentença solene. Mas a igreja reiteradamente ensinou isso. Os bispos, em união com o Papa, reiteradamente sempre ensinaram que a pena de morte é lícita quando estão presentes em determinadas circunstâncias. Os teólogos desenvolveram isso, explicaram. E aí, pessoalmente, por ser um magistério meramente autêntico, ele dizia: olha, minha opinião é tal. Porque não dizia minha opinião, mas ele ensinava. Mas claro que nós estamos vendo aqui que é um ensino que não está dentro do escopo da fé e da moral, não tem os requisitos, e ao mesmo tempo se pode se chocar? Não, não se choca. Por quê? Porque são opiniões a respeito da aplicação. Então não está se chocando. Ele está dizendo: existem determinadas circunstâncias que mostram que a pena de morte está certa, é lícita. Eu acredito que as circunstâncias existem mais. Não há choque, não há paradoxo. Há uma aplicação. Contudo, Francisco foi além, e no catecismo ele disse que a pena de morte era imoral. Inadmissível foi esse termo. Ora, dizer que é inadmissível é ir um pouco além de não as circunstâncias atuais as circunstâncias que permitiriam o estudo da pena de morte não existem mais. Certo? É ir além.
está dizendo que é inadmissível. Se é inadmissível, então quer dizer que não se admite. Se não se admite, então antes, quando se admitia, a igreja estava errada. Então aqui é um choque. E mesmo que Francisco dissesse no catecismo, não, eu não vou dizer que é inadmissível, mas vou dizer as circunstâncias atuais da pena de morte, as circunstâncias que autorizariam a pena de morte não existem mais atualmente, nos tempos atuais. Se poderia dizer que aí nós temos que ver, assim, em algumas circunstâncias, não é isso que aconteceu, né? Mas se poderia debater se, nesse caso, ele está tendo um magistério meramente autêntico e que está desenvolvendo um magistério ordinário anterior, porque aí tem a ver com moral também, porque indiretamente é moral, então tem aquele segundo parágrafo lá que o indiretamente, aquilo que não é moral, mas que é conexo com a moral, também pode ser alvo, né? E ainda assim, não seria ordinário não seria ordinário universal, e sim seria meramente autêntico, porque não reiteraria o que a igreja sempre falou, seria um ponto muito isolado, específico, pontual. Não, ponto pontual é horrível, mas exatamente isso. E ainda assim se poderia alguém objetar, bem, eu estou com o magistério meramente autêntico aqui dizendo uma coisa, tem o magistério ordinário dizendo outra, pode ser que esse meramente autêntico esteja desenvolvendo o ordinário? Pode, beleza, eu tenho o direito de dizer que está desenvolvendo, e se está desenvolvendo eu vou aceitá-lo, eu vou dar o meu assentimento, meu religioso assentimento da vontade e da inteligência, meu religioso obséquio da vontade e da inteligência. Perfeito, pode ser feito assim também. Mas também, já que é meramente autêntico, assim como eu posso dar o meu assentimento religioso o religioso obséquio ou assentimento da vontade da inteligência, eu posso também suspender o juízo ou dissentir, desde que eu tenha meios para isso, desde que eu tenha formação teológica para isso, desde que eu faça com respeito, certo? E isso se eu considerasse ali que há um desenvolvimento. Eu já acho que não há esse desenvolvimento, porque o Papa ele não falou que essas circunstâncias não existem mais. Ele disse que é inadmissível. Se ele diz que é inadmissível, então ele está colocando claramente, a meu ver, e eu posso respeitar os demais, dizendo: o Papa quis desenvolver, mas usou as palavras não tão boas. É possível também. Porque a gente sabia que Francisco era meio confuso com as palavras, né? Quando estava ensinando. Ele era confuso com as palavras. Tinha muita ambiguidade ali. Proposital ou não, isso compete a Deus. Mas havia muita confusão com as palavras no seu magistério. Então é possível que ele tenha querido dizer uma coisa e tenha se embananado. Mas, por outro lado, ele citou apenas a ele mesmo, há uma autorreferência em um catecismo. Ele pode citar ele mesmo? Claro, ele é o Papa. Mas fica ruim, né? Mostra que não há uma continuidade. E, ao mesmo tempo, ele claramente disse, é inadmissível. Inadmissível pode significar, é inadmissível porque não se admite nas circunstâncias, porque essas circunstâncias tenham mudado. Forçando com uma caridade hermenêutica excessiva se pode entender isso. Eu acho que já é forçar demais. Eu acho que ali é uma clara ruptura. Se é uma clara ruptura, minha opinião, eu posso ter, porque é mais meramente autêntico, eu posso ter, com respeito, não vou chamar herege, sem vergonha, não, não. Santo Padre se equivocou, porque nisso, aquilo e outro, e dou as minhas razões teológicas. Beleza. É possível isso acontecer. Tá? Então, em casos específicos, pode haver esse conflito entre magistério, entre o ensinamento do magistério meramente autêntico, ou ordinário não infalível, né, entre ensinamentos do mesmo magistério, né, do meramente autêntico quanto meramente autêntico, quanto mais do meramente autêntico com o ordinário universal. Né? Então, nesses casos, né, quando há conflito, não se pode exigir do fiel religioso obséquio da vontade e inteligência, porque são ensinos discordantes entre si. Então, o padre Daniel Pinheiro, do Instituto Bom Pastor, lá no escutonofidei.org, ele fez um excelente tratado em várias partes sobre o assentimento que nós devemos dar ao magistério, os tipos de magistério, e ele assim se pronuncia, né? Trata-se então de um assentimento correspondente à certeza moral e condicionado, porque em certas condições, a definição do contrário pela igreja ou a evidência do contrário provada pela razão, esse assentimento não será mais obrigatório.
Os teólogos atuais esquecem com muita frequência a condicionalidade desse sentimento. Eles esquecem os se, né, quando, enquanto, nisi, salvo se, donec, até que, utilizados pelos teólogos católicos para indicar a condicionalidade desse assentimento, e expõe o magistério supremo mere authenticum como se obrigasse a uma adesão absoluta. Perfeito, Padre Daniel, aqui. Porque a... E Padre Daniel é muito preciso teologicamente, né? Eu gosto muito das suas precisões teológicas aqui. E tem um rigor teológico muito bom, pelo que eu parabenizo se esse vídeo chegar a ele. E aqui está mostrando que há uma tendência de alguns teólogos hoje, parece que para canonizar cada frase do Papa, cada frase do Concílio Vaticano II, como se esse magistério meramente autêntico, embora supremo, obrigasse a uma adesão absoluta. Se ele obrigasse a uma adesão absoluta, se o religioso obséquio da vontade da obediência fosse absoluto, não permitisse uma suspensão de juízo ou uma dissensão ou uma reserva, então ele seria a mesma coisa que a fé, ou eclesiástica, ou fé católica, divina e católica. Então, não haveria diferença do meramente autêntico para o magistério infalível, né? Numa nota a esse artigo, o mesmo padre Daniel Pinheiro, do IBP, assim nos diz: dou minha adesão se a igreja não decidiu o contrário. Dou minha adesão enquanto minha razão não demonstrou com certeza absoluta o contrário. Dou minha adesão salvo no caso da decisão precedente contrária à igreja. É o caso dessa questão da pena de morte. Dou minha adesão até que a igreja decida de outra forma, se assim ocorrer. Eis alguns exemplos de como essas partículas exprimem a condicionalidade do assentimento a esse magistério não infalível, ou seja, meramente autêntico. No entanto, eu quero frisar que esse ceticismo da ruptura, da reserva, da suspensão do juízo, da dissensão, ele deve ser mantido com respeito, com veneração, com prudência, levando em consideração as circunstâncias, os modos e a própria dignidade da igreja e seus pastores. Claro que se pode reagir publicamente? Pode-se, claro. Depende isso, principalmente, do potencial impacto danoso de tal erro. Foi o que eu fiz, por exemplo, no Instagram, ao sugerir a minha dificuldade para com a nova redação acerca da pena de morte. Por quê? Porque muita gente estava aderindo a isso como se fosse algo obrigatório e nenhum católico pudesse defendê-la, né? Então havia um potencial impacto danoso daquilo que eu reputava erro e eu, então, reagi publicamente, mas claro que com respeito, né? Nessa compreensão do magistério da proposição das verdades de fé, daquelas com elas conexas a outros ensinos, é preciso destacar a importância de distinguir o desenvolvimento da doutrina da chamada evolução do dogma, né? A doutrina pode ser desenvolvida porque ela é melhor compreendida. A igreja vai se debruçando sobre ela mesma, vai entendendo melhor a sua doutrina. Porque a doutrina já foi revelada de uma vez por todas. A revelação terminou com a morte do último apóstolo, São João. Nada mais foi escrito, nada mais foi transmitido oralmente. A tradição oral, o conteúdo da tradição oral se encerra com a morte de São João. O conteúdo da Sagrada Escritura se encerra com a morte de São João. De modo que nós temos então depois a transmissão escrita na Bíblia e oral do conteúdo do que foi revelado, na tradição e na Sagrada Escritura. Mas a compreensão do que foi revelado, quer na Sagrada Escritura, quer na tradição, pode ser cada vez mais profunda. O desenvolvimento da doutrina é correto. O desenvolvimento da doutrina não envolve criação de novas verdades, mudança de verdades reveladas, mas uma compreensão mais profunda e uma articulação mais precisa das verdades que já foram reveladas e que eu vou entendendo aos poucos. É por isso que chega o dogma, por exemplo, né? A igreja chega a uma compreensão mais profunda do que é a presença real de Cristo. Ela sempre acreditou na presença real de Cristo, mas quando ela chega a uma compreensão plena do que é isso, ela diz que ali há uma transubstanciação. Ela sempre soube que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram Deus. Quando ela chega a uma compreensão
a ponto de formular a doutrina da Trindade, ela formula no Concílio de Nicéia e no Concílio de Constantinopla. Ela sempre sabe que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, mas quando ela chega a uma compreensão de como se dá isso, as duas naturezas unidas numa só pessoa, ela formula isso nos concílios de Éfeso e Calcedônia. Ela sempre sabe que Nossa Senhora era isenta do pecado original de alguma forma, houve uma preservação de alguma forma, em algum momento, não sabe exatamente quando. Quando ela chega à compreensão de como é isso, ela proclama o dogma da Imaculada Conceição. Por outro lado, a Igreja rejeita o modernismo, aquela corrente de pensamento e matriz filosófica, mas também teológica do final do século XIX, que defendia que as doutrinas podem não simplesmente ser mais compreendidas ou desenvolvidas, mas que as doutrinas podem evoluir e se adaptar às mudanças culturais e sociais. Isso é o modernismo. Ele foi condenado como heresia pela Igreja, porque ele contradiz a doutrina da imutabilidade da verdade revelada. Ele viola o princípio da não contradição. Ora, se algo é verdade, ele não pode deixar de ser verdade. O desenvolvimento da doutrina é outra coisa, não é modernismo, ele não é evolução de dogma. O desenvolvimento da doutrina é um processo orgânico de aprofundamento e de explicação da verdade revelada em continuidade com a tradição apostólica e fidelidade ao magistério. Esse desenvolvimento, então, para não ser uma evolução, ele ocorre dentro dos limites estabelecidos pela autoridade do magistério da Igreja e da própria revelação divina, certo? Por exemplo, o Papa Beato Pio IX esclareceu a distinção entre o desenvolvimento da doutrina e a evolução do dogma na sua encíclica Quanta Cura e no seu apêndice, os Sílabos. A compreensão dos dogmas deve ser desenvolvida ao longo dos tempos, mas sempre de maneira fiel àquilo que foi ensinado anteriormente. Houve a condenação da ideia de que os dogmas podem mudar e evoluir, o que depois São Pio X reafirmou na sua condenação ao modernismo na encíclica Pascendi Dominici Gregis, né? O desenvolvimento da doutrina ocorre por meio de um processo de reflexão teológica, debates, ensinamentos do magistério e a influência dos sensus fidei e também do povo de Deus. No entanto, esse desenvolvimento sempre deve ser consistente com a revelação divina, sem alterar a substância das verdades de fé. Vejam, guiados pelo magistério, é, isso não implica, portanto, em evolução, em mudança substancial, um processo de aprofundamento, de explicação das verdades reveladas. O cardeal São João Henrique Newman, né, o John Henry Newman, né, São João Henrique, porque é canonizado, a gente chama o nome em português, né, que foi pastor anglicano, convertido ao catolicismo lá no século XIX. Ele fez importantes contribuições para a compreensão do desenvolvimento da doutrina da Igreja Católica e abordou essa tese na sua obra clássica, né, o Ensaio sobre o Desenvolvimento da Doutrina Cristã. O cardeal Newman, né, São João Henrique, explora a natureza do desenvolvimento doutrinal e argumentou na sua obra que ele é um processo necessário para a preservação, o aprofundamento da verdade revelada e, mais do que isso, um processo orgânico. É orgânico, não é algo abrupto, não é fabricado. Então, a partir daí, ele vai desenvolver toda uma teoria do desenvolvimento doutrinal baseada em princípios históricos e princípios teológicos, né? Ele diz que o verdadeiro desenvolvimento da doutrina tem que ser contínuo, tem que ser orgânico, tem que ter uma conexão essencial com o dado original, com a revelação, certo? Se houvesse mudança substancial, na verdade revelada, nós não teríamos certeza do que Deus quer, e a missão de Cristo da Igreja estaria descaracterizadas e Deus mesmo estaria mostrando que ele é um mentiroso. O dogma é uma proteção aos fiéis, a imutabilidade, a infalibilidade também, é uma garantia da pureza do evangelho, não um testemunho contra o evangelho. Já o desenvolvimento doutrinal, então, ele engloba essa compreensão dogmática. A evolução do dogma, não. Partamos, então, para uma segunda parte, já tendo vencido esse tema do magistério. O que são os concílios ecumênicos? Concílios ecumênicos são assembleias dos bispos da igreja reunidos em comunhão com o Papa para definir as verdades de fé, resolver controvérsias doutrinais e disciplinares, não é só doutrina, e orientar a vida da igreja em determinadas épocas da história. Então, nós temos concílios, né, que não são ecumênicos, concílios regionais, concílios locais, concílios diocesanos, muitas vezes chamados sínodos, né? E tivemos alguns muito importantes na história da igreja, Concílio de Roma, Concílio de Orange. Esses concílios não foram ecumênicos, foram locais, mas ainda assim foram importantes para a reafirmação do magistério
ordinário universal, porque em determinado local se estava ensinando um ponto, mediante um concílio regional, mas em outro tempo, um bispo, não um concílio, estava ensinando a mesma coisa. Em outro, um papa estava ensinando a mesma coisa, em outros pregadores, e assim nós vamos ver que em várias partes estava crendo a mesma coisa. Então o concílio regional, ele não deixa de ser um testemunho do ensinado pelo magistério infalível no na sua modalidade de ordinário e universal. Por sua vez, os concílios ecumênicos têm esse nome de ecumênico, porque ele reúne todos os bispos. Ele reúne, ou pelo menos a virtual totalidade dos bispos, ou a validade para toda a igreja. Né? Nós vemos que os concílios da antiguidade, os 7 primeiros, não tinham todos os bispos, tinham os bispos do Oriente ali, alguns do Ocidente que iam, um legado do Papa, ou depois o Papa autorizava, certo? Nós tínhamos 21 concílios. Nós tivemos Niceia primeiro, Constantinopla primeiro, tivemos Éfeso, Calcedônia, tivemos Nicéia II, tivemos Constantinopla II, depois vamos ter os concílios do Latrão, tivemos o concílio de Florença, tivemos o concílio de Trento, tivemos o Vaticano I, tivemos o Vaticano II, enfim, nós tivemos 21 concílios ecumênicos. O Vaticano II ele foi convocado pelo Papa João XXIII em 1962, sendo concluído por Paulo VI em 1965. Né? E como nós dissemos antes, eles são assembleias reunidas em comunhão com o Papa para definir verdades de fé. Não quer dizer que sempre vão definir verdades de fé. O Concílio Ecumênico Vaticano I definiu verdade de fé acerca da infalibilidade do Papa, acerca da condenação ao fideísmo. O Concílio de Trento definiu verdades de fé, muitas vezes reiterando o que sempre se ensinou e, por outras vezes, também estabelecendo algo de maneira solene e extraordinária. Né, quanto aos sacramentos, quanto à justificação, notadamente em resposta às acusações de Lutero, Calvino e os demais reformadores. Mas não apenas para definir verdades de fé ou pregar o que sempre se pregou, mas também para resolver controvérsias, né, e controvérsias doutrinais definindo as verdades de fé, mas também controvérsias disciplinares. Né? Quantas vezes o Concílio de Trento também reformou a conduta do clero, a conduta da formação do clero. Vários concílios medievais também trataram de questões políticas. O imperador está se metendo, os bispos estão fazendo tal coisa, nós temos que discipliná-los. Né? Então, não tinha nem todo o conteúdo decidido num concílio ecumênico é doutrina nem se pretende doutrina. Muitas vezes é disciplina, e é necessário disciplina. Leis, ordenar a vida da igreja. A partir de agora, nós vamos estabelecer que os bispos vão ser escolhidos de tal forma. A partir de agora, nós vamos punir o político que fez tal coisa. Entendeu? O imperador está querendo mandar na igreja. Vamos orientar a vida da igreja em determinadas épocas da história, né? Agora nós temos que fazer isso, porque tal coisa é errada e tal. O Vaticano II, ele não tratou de heresia. Muitos concílios também não trataram. Mas também não tratou de crise doutrinal explícita, embora outros não tenham tratado de heresias, se ocuparam em um ponto ou em outro de doutrina. O Vaticano II não foi convocado para condenar erros específicos doutrinários, embora ele tenha ensinado doutrina também, não proclamando dogma, mas como magistério, às vezes meramente autêntico e às vezes ordinário universal. Por exemplo, o Vaticano II teve uma percepção mais clara do que era o episcopado, mostrando que o episcopado não é simplesmente uma cerimônia para dar uma autoridade jurídica a um clérigo que é chamado bispo, mas que ele seria um grau do sacramento da ordem. Então, a sagração episcopal era uma ordenação, uma ordem. Ele era transmitido, conferido, celebrado um sacramento, por exemplo. Quando falou de alguns aspectos da igreja, reiterou que a igreja sempre ensinou acerca de si mesmo, mas também deixou mais claro alguns outros pontos, na Lumen Gentium, né? Mas, mais do que isso, o principal escopo do Vaticano II foi um esforço de diálogo com o mundo moderno que estava perdendo a fé. Ah, mas não se dialoga com o inimigo e tal. Não, às vezes se dialoga com o inimigo. Jesus não é que andava, mas era acusado de andar porque ele teve algumas vezes com prostitutas, com cobradores de impostos. Então ele dialogou com o inimigo, ele dialogou com os fariseus.
Não tem problema dialogar. São Pio X, quando era padre, ele foi chamado pelo bispo, porque isso está na Alma de Todo Apostolado, eu acho, do Dom Chotoc, que é um excelente livro, assim, até os mais críticos do Vaticano II conhecem o livro e gostam, né? E para mim, um dos melhores livros de vida espiritual que eu já tive acesso. Ele diz que São Pio X, em um determinado momento, ele conta que quando ele era padre, ele foi visitar todos da sua paróquia. E visitava todos os anos. Protestantes, ateus, maçons, liberais. E o bispo chamou a atenção. Ele disse: não, eu tenho que fazer como Cristo fazia. Então não é problema dialogar com o mundo moderno. Não é problema procurar uma renovação pastoral da igreja. Não é nenhum problema. Guardem isso. Depois nós vamos pensar se o modo como foi feito esse diálogo está certo ou não. Tá? Ou se os frutos foram bons ou não. Isso é outra coisa. Ah, eu tenho a intenção de fazer algo bom. Não deu certo, talvez. Não sei. Vamos ver, são coisas diferentes. Agora, dizer que nós não devemos dialogar, nós devemos simplesmente anatematizar. Vocês acham que se consegue mesmo, muitas conversões, simplesmente dizendo vocês estão errados. Claro que a gente tem que anunciar que eles estão errados. A gente tem que anunciar quem erra está errado. A gente tem que anunciar o erro de quem está errado. Porque se nós não proclamarmos o pecado, nós não podemos proclamarmos o Salvador. Se nós não proclamarmos a doença, nós não vamos poder receitar o remédio. Mas existem modos e existem também métodos para fazer isso e dialogar com as pessoas, né? O médico, ele estabelece que a pessoa ali tem um determinado diagnóstico, uma determinada doença e prescreve o remédio, mas ele não vai dizer, o seu idiota, vocês, não. Ele vai dialogar para mostrar a verdade para as pessoas, não há problema nisso. Ah, mas o diálogo Vaticano II não mostrou o erro, só dialogou como se fosse um bom moço. Não sei, talvez, em algum ponto é possível que isso tenha acontecido ou não. Vamos ver mais adiante. Os documentos conciliares abordaram temas variados, como a natureza da igreja, na Lumen Gentium, a revelação divina, na Dei Verbum, a liturgia, na Sacrosanctum Concilium. Aliás, onde está erros aqui na liturgia, na Sacrosanctum Concilium? Ah, mas teve a Missa Nova. Missa Nova é outro tema, que, aliás, a reforma de Paulo VI foi além do que o Sacrosanctum Concilium falava. O Sacrosanctum Concilium falava de manter um latim, falava da sacralidade do canto gregoriano, que se deveria manter o canto gregoriano. Falava no aspecto sacrificial da missa, na união entre o céu e a terra na liturgia. Onde é que está a heresia aqui? A Dei Verbum falava que a tradição é tão fonte da revelação quanto a escritura e que o magistério está a serviço delas. Onde é que está o erro aqui? Altamente antiprotestante, inclusive. Ah, foi ecumênica. Se fosse ecumênico, no sentido não de concílio ecumênico, ecumênico no sentido de ceder aos protestantes, a Dei Verbum ia falar que só a Bíblia é a revelação e que a tradição é só um apoio. Onde é que está aquela acusação de que o Concílio Vaticano II foi feito para agradar a protestantes? Como é que vão agradar protestantes dizendo que a tradição é tão fonte da revelação quanto a Sagrada Escritura? Ou seja, a Dei Verbum do Vaticano II refuta o dogma protestante da sola Escritura? Como é que o Concílio Ecumênico Vaticano II vai ter cedido aos protestantes? Teria sido feito para agradar protestantes, se um dos seus principais documentos de doutrina, que é o que importa, porque atos disciplinares são atos de governo, podem falhar, pode estar errado. Uma transferência de um bispo de uma diocese para outra não significa que o Papa esteja certo, embora tenha que ser obedecida. Em situações normais, pelo menos. Como que os atos de doutrina estariam errados aqui? A Dei Verbum fala exatamente que a sola escritura dos protestantes está errada. Ah, nós dialogamos no Vaticano II para ceder aos protestantes. Não, nós dialogamos aqui e ensinamos a verdade. A Dei Verbum rejeita a sola escritura, que é o fundamento do protestantismo. Como é que esse concílio vai ser tão protestante quanto seus detratores o dizem? Sobre a Lumen Gentium e o Subsistet, eu já expliquei naquela série de vídeos sobre o catecismo. Depois fala sobre a liberdade religiosa, a dignitatis humana, a relação da igreja com o mundo contemporâneo, na Gaudium et Spes, né?
E embora eles realmente tenham sido apresentados como continuação do magistério anterior, algumas das suas vejam bem, algumas de suas formulações causaram perplexidade. Por um estilo menos jurídico, um estilo novo, mais pastoral, e que, em alguns pontos, realmente, houve apenas uma mudança de estilo e a gente tem como coadunar isso com o magistério precedente. Em outros já é um pouco mais complicado. Mas não é porque mudou o estilo e porque parece dizer o contrário que necessariamente disse o contrário. Tá? Pode ter dito. E quando disse, pode ter razão ao dizer. Então, são várias situações. Pode apenas parecer que disse o contrário, e nós achamos que parece que diz o contrário porque nós não conhecemos o suficiente, ou porque nós não entendemos o suficiente o novo, ou porque nós não entendemos o suficiente o anterior, ou porque nós não fizemos a verdadeira leitura da coadunação entre os dois, ou pode parecer o contrário porque os termos escolhidos não foram os melhores, ou então realmente disse o contrário, e ao dizer o contrário, disse o contrário a um magistério meramente autêntico anterior. E aí nós temos um conflito entre os dois, magistério meramente autêntico anterior e magistério meramente autêntico atual, e um dos dois pode estar certo, ou os dois podem estar certos conforme as circunstâncias, ou os dois estão errados. Ou então há um magistério agora que é infalível contra outro que era não infalível anterior. Então não é a antiguidade que vai decidir. Claro que nós temos que inserir numa tradição. E se há um magistério ordinário universal anterior, ou seja, a reiteração de ensinos, e agora o Vaticano II chega a um ensino diferente, eu, depois de ter feito todo o esforço hermenêutico para tentar interpretá-lo, desconfiando de mim mesmo, vendo que talvez tenha sido apenas uma questão de palavras, tudo, e eu não consigo, eu posso suspender o juízo, ou posso dissentir, mas eu vou dissentir não com aquele espírito de que a igreja está errada, são falsos pastores, são modernistas, ou eles têm, como já se disse, não é palavra minha, como já se disse, entre os críticos do Vaticano II, todos os bispos têm AIDS espiritual. Ou então, todo mundo que aceita minimamente o concílio é herege. Isso é bem diferente de expresso uma reserva num ponto. Bem diferente. De qualquer forma, a recepção do concílio gerou debates intensos. Muitos defenderam que ele representava um desenvolvimento orgânico da tradição, como nós já vimos aqui nos tipos de magistério, desenvolvimento da doutrina, mas outros apontaram ambiguidades em alguns textos e notaram rupturas práticas na vida eclesial após sua aplicação. O magistério posterior insistiu, todavia, que o concílio deve ser interpretado à luz da tradição perene e não como ruptura ou novo começo. Então nós temos muita gente que diz, não houve ruptura. A igreja poderia ter parado, opa, estão acusando, vamos ver. Mas a igreja insistiu. O Vaticano II tem que ser recebido. Não somente Paulo VI disse isso, João Paulo II disse isso, Bento XVI disse isso, Francisco disse isso, e Leão XIV está dizendo isso. João Paulo I, no pouco tempo que ele teve, ele talvez tenha dito alguma coisa também. Então nós não temos um papa aí que está batendo o pezinho, nós temos uma sucessão de papas desde 65 até agora 2025, dizendo que o Vaticano II é parte do patrimônio da igreja. Então, será que um grupo reduzido de pessoas, de fiéis, de padres e de bispos que dizem que o Vaticano II é herético está certo e toda a igreja está errada? Ah, mas Santo Atanásio. Santo Atanásio não foi com toda a igreja, tinha muita gente do lado dele. Tá? E mesmo assim não saiu fazendo uma igreja paralela na prática. A igreja continua insistindo que o concílio deve ser recebido. Ah, mas as dificuldades, interpretados à luz da tradição da igreja. Num discurso para o final do Sínodo dos Bispos de 1985, João Paulo II falou sobre isso. Hã? Falou sobre isso. Vamos ver se eu acho isso aqui. Eu não tenho esse texto agora.
Sínodo dos, vamos colocar aqui no Google, Sínodo dos Bispos, 1985, João Paulo II. Talvez mostre aqui para mim isso aqui, vamos ver. Hum, vamos ver. Hum, tá aqui. Discurso do Papa. Não, isso aqui é do ano 2000. Não é o de 85. Nós vamos ver por que ele me retornou esse 85 aqui. Vamos ver, né? É assim que a gente faz as coisas, viu? Claro, na Terça Milênio Adveniente, ele diz que o exame de consciência não pode deixar de incluir também a recepção do concílio, ou seja, como o concílio tem que ser recebido. Né? No Sínodo de 85, ele verificou e promoveu o ensinamento conciliar e os bispos falaram de luz e sombras que caracterizam o período pós-conciliar, ou seja, a igreja não está negando que haja problemas, que tenham acontecido problemas na hermenêutica e na recepção do Vaticano II. Ela nunca negou que há isso. Mas é preciso, então, interpretar de acordo com a tradição, com o magistério. Tem que ser colocado dentro de um contexto maior. Aqui, discursos de 85, vamos ver, sínodo, aqui no Vaticano, vamos ver. Sínodo dos bispos. Tá, deve ser esse aqui, apenas está em italiano, ou está em português, está em latim. Em latim temos. Mas é um discurso grande. Um discurso grande. Hum, Enfim, eu não vou achar agora, pessoal, mas nesse discurso se fala que é preciso colocar o concílio, os textos do concílio, dentro de um contexto maior do magistério, né? Então, o Vaticano II reafirmado isso pelos papas, é parte legítima do magistério da igreja. Não quer dizer que seja falível, mas ele é parte legítima do magistério da igreja. Ninguém vai anular esse concílio, dizer que está errado, tá? Então, embora parte legítima do magistério da igreja, a sua compreensão e aplicação requerem prudência, ciência. Ah, mas outros concílios eram mais claros, esse não é. É paciência, realmente. Outros concílios eram mais claros, esse não é. Ah, mas os modernistas se infiltraram. Sim, se infiltraram. Tá? O Reno se lança ao Tibre é um excelente. Eu tenho aqui ele? Tenho, mas não sei onde ele está. Em algum lugar por aqui. Estava aqui perto. Eu acho que eu tenho na livraria Brodbeck. O Reno se lança ao Tibre mostra claramente como modernistas, progressistas se infiltraram no Vaticano II para tentar fazer valer as suas ideias e acabaram, inclusive, escrevendo textos ambíguos. Esses textos ambíguos seriam textos heréticos, mas pelo menos eles ficaram ambíguos por quê? Porque os conservadores, se a gente puder dizer assim, o tradicionalismo, podemos dizer assim, né, pessoas que estavam interessadas em manter a doutrina católica e não fazer ruptura, conseguiram mudar algumas palavras ali. O texto ficou um pouco ambíguo, mas ainda assim ortodoxo o suficiente, ou seja, dá para interpretar de uma maneira errada ou certa. Se deixasse para nós uns modernistas, ia ficar sempre errada. Então, ninguém está negando que houve infiltração modernista, que houve infiltração herética. Ninguém está negando que houve interesse da KGB, do dinheiro da União Soviética, das repúblicas comunistas ali do Pacto de Varsóvia. Nós sabemos disso. Houve um interesse dos comunistas nisso. Mas, ainda assim, no momento que foi chancelado pelos bispos, assinado pela igreja, se torna magistério da igreja. E a sua compreensão e aplicação requer o quê? Então, ciência do que aconteceu, prudência, atenção às distinções entre o que é doutrinário e meramente pastoral. Então, nós não estamos negando, mas ele é pastoral, pode ser rejeitado. Não, nós estamos dizendo, a gente sabe que tem coisas que são pastorais ali. E que coisas que são pastorais podem sim ser criticadas, rejeitadas. Eu acho que não foi a melhor decisão, mas desde que com devido respeito. E, claro, fidelidade à doutrina anterior. Interpretá-lo em continuidade com os outros 20 concílios ecumênicos é o caminho seguro e católico. Com isso, vamos dizer, então,
O doutor Rafael é continuista. Parem com esses rótulos, pessoal, tá? Continuista. Não sou continuista. Isso aí é um nome que alguns tradicionalistas inventaram. Ah, mas tá chamando eles de tradicionalistas. Mas eles mesmos disseram que são tradicionalistas. Agora, eu não me digo que eu sou um continuista. Então, parem com essa besteira. Continuista. Por quê? Porque ele vê que é preciso interpretar em continuidade. Oh, mas isso é óbvio que a gente tem que interpretar em continuidade. Inclusive para poder rechaçar. Inclusive para poder dizer isto aqui está em contradição com o anterior e eu rejeito. Com prudência, com reserva, com clareza, com ciência suficiente. Eu tenho que fazer uma análise de uma continuidade. Então, até mesmo o tradicionalista, para renegar, vai ter que ser continuista nesse sentido. O contrário do continuista não é o tradicionalista. O contrário desse chamado continuista, nome que eu volto a dizer que eu nego para mim, e nego como uma categoria. Ah, mas foi Bento XVI. Não, Bento XVI falou que existia uma hermenêutica da continuidade e uma hermenêutica da ruptura, mas ele não disse que católicos que defendem a hermenêutica da continuidade são continuistas. Ele nunca disse isso. Ele disse que havia duas hermenêuticas. E, aliás, disse que a única hermenêutica católica era a da continuidade. Ele não colocou como dois caminhos possíveis, como dois caminhos lícitos, como dois caminhos à escolha. Ó, quanto ao Vaticano II tem a hermenêutica da ruptura, vocês podem ir por ali. E aqueles outros que são fora da ruptura da hermenêutica da continuidade podem ir por aqui, tá tudo legal. Não, ele não disse isso. Ele disse existe uma hermenêutica da continuidade e essa é a interpretação católica e existe uma hermenêutica da ruptura. Qual é a hermenêutica da ruptura? A hermenêutica da teologia da libertação, porque rompe com tudo anterior e fica com o novo, ou com o que acha que é o novo, melhor dizendo. A hermenêutica dos modernistas, dos progressistas, dos que querem bagunça na missa, dos que querem reafirmar o dogma com outra a mesma roupagem, mas com outro conteúdo. Então, os modernistas, de qualquer matiz, são partidários de uma ruptura. A hermenêutica deles contra o Vaticano II rompe com a tradição da igreja para ficar com o que eles acham que é o novo, interpretando segundo o que eles querem. Mas os tradicionalistas que rejeitam o Vaticano II em totum também praticam uma hermenêutica de ruptura, porque, junto com os modernistas, eles também rompem o Vaticano II do resto, mas não para ficar com o Vaticano II, e sim para ficar com o resto. Mas não interessa a consequência. Interessa que ambos, modernistas, teologia de libertação, progressistas e radicais tradicionalistas do outro, porque aqui eu quero falar de radicais tradicionalistas para não colocar no mesmo balaio aqueles que preferem a missa tridentina, que tem alguma reserva com o Vaticano II. Eu mesmo prefiro a missa tridentina. Eu mesmo tenho algumas reservas quanto a alguns pontos do Vaticano II. Poderia ser chamado de tradicionalista por alguns. Eu não sou um radical tradicionalista. Então, o radical tradicionalista rompe, separa o Vaticano II do resto. Assim como o modernista também faz. Ah, mas um separa o Vaticano II do resto para ficar com o Vaticano II e desprezar o resto. Não interessa. Os radicais nacionalistas, para ficar com o resto e negar o Vaticano II, também separam, também rompem, tanto quanto os modernistas fazem. Há uma ruptura igual. Há uma ruptura igual. E quem decide o que é antes? Eu vou romper a partir de quando? Vaticano II? Vaticano I? Trento? Idade Média? Quem? A partir de quando? Qual é o critério? Sou eu. Tanto que os grupos tradicionalistas começam a se multiplicar e começam a dizer que não, eu sou mais fiel. Então aí há os sede-vacantistas que dizem que os tradicionalistas de Lefebvre não são fiéis o suficiente. Dentro dos sede-vacantistas eles vão começar a se separar também. E dentro do tradicionalismo, radical tradicionalismo não sede-vacantista, também há separações. O Williamson vai se separar da fraternidade, vai criar resistência. Dentro da resistência vão começar a criar também grupos contra a própria resistência. Por quê? Porque cada um começa a acusar o outro de não ser tão fiel. Exatamente como os protestantes fazem. Ah, Lutero não fez a reforma suficiente. Vamos virar batistas. Ah, mas os batistas não fizeram a reforma suficiente, vão fazer tal coisa. E assim vai. Ou como na Inglaterra, né, os puritanos. A igreja anglicana não é reformada o suficiente. É assim? Qual é o critério para dizer
Com quem eu rompo, com quem eu fico, com quem eu tiro. Qual é o critério? Sou eu mesmo. É o meu umbigo. Não é a tradição. Tá, mas cada um está invocando a tradição e pensando coisas diferentes. Não é igual o protestante quando pega a Bíblia. Todos eles pegam a Bíblia para pensar coisas diferentes. Entre si. Não somente contra nós, entre si. O luterano, o calvinista, o batista, o metodista vão pegar a mesma Bíblia e vão tirar conclusões diferentes. É que não é isso que fazem com a tradição. Será que é a tradição ou é a sua interpretação pessoal da tradição? Assim como com o protestante, não é que eles defendam a Bíblia, eles defendem a sua interpretação pessoal da Escritura. Então, um livre exame da tradição. É isso. É um livre exame da tradição. Não, mas eu tenho reserva. Reserva é uma coisa, fera. Outra coisa é dizer todo o magistério está corrompido, todo episcopado está corrompido, só eu e meu grupo que estamos certos. Nós somos a arca da salvação da igreja. É isso? Isso é complicado. A própria igreja, quando teve problemas em alguns textos do concílio, aos poucos foi resolvendo esses problemas. E, por outro lado, a igreja falou que é para ser aceito, ainda que tenha dito que há problemas. A hermenêutica da continuidade não é uma opção entre várias. Ela é a opção. Até mesmo para quando nós temos dificuldades para com a coadunação entre um ponto do Vaticano II e o magistério precedente. Ainda assim, eu tenho que fazer a continuidade. Ele está inserido na linha de todos os concílios ecumênicos. Suas decisões magisteriais são parte do magistério, mas no nível correto. Magistério meramente autêntico ou magistério ordinário universal, como eu já tinha explicado antes. E assim nós vamos pegar e vamos ver se uma vai ficar contra a outra ou não, quando é que nós vamos dissentir, vamos suspender o juízo, vamos fazer uma interpretação com uma caridade hermenêutica. Todos esses pontos, eles têm que ser colocados na mesa para tratarmos desse assunto. Não é simplesmente, eu renego, são um bando de modernistas e criado por maçons protestantes, comunistas que querem acabar com a igreja. Não, não é assim. Não é assim. Até mesmo porque nós sabemos que muitos dos erros não são de palavras mal escolhidas ou de decisões pastorais equivocadas do Vaticano II. Ainda que eu concorde que palavras dos textos do Vaticano II, algumas foram sim mal escolhidas. Ainda que eu concorde que algumas decisões pastorais ali, disciplinares, também foram equivocadas. Ainda que eu aceite que num texto tipicamente de magistério meramente autêntico do Concílio Vaticano II, possa sim, em algum caso, alguém dissentir com respeito se tiver razões teológicas suficientes. Ainda assim, o grande problema não foi esse, mas sim o chamado espírito do concílio, denunciado por João Paulo II e Bento XVI. Ou seja, uma falsa interpretação do Vaticano II que o separa da tradição da Igreja e o utiliza como pretexto para justificar reformas e práticas que o próprio concílio jamais aprovou. Por exemplo, muita gente depois do concílio, muitos padres, demoliram os altares laterais, tiraram um monte de imagens, pintaram paredes, estavam todas bonitas de branco para ficar mais simples. Ah, o concílio mandou, o concílio nunca mandou isso. Tiraram suas batinas e passaram a usar camisa assim, comum. Não é nem clergyman, que clergyman é uma veste autorizada. Daí deriva do hábito curto lá dos espanhóis. Esse é outro assunto. Mas deixar qualquer hábito religioso. Nem clergyman, nem batina, passaram a usar manga de camisa. E o que eles disseram? Ah, foi o Vaticano II que permitiu. O Vaticano II nunca falou nisso. Ah, vamos acabar com o canto gregoriano e ficar só com o violãozinho. O Vaticano II nunca disse para acabar com o canto gregoriano. Pelo contrário, o louvou. Disse que era para ter, que era para continuar. Paulo VI mandou fazer um livrinho de cantos gregorianos básicos para que toda a paróquia soubesse. Então nós não podemos colocar na conta do concílio aquilo que o concílio não falou, pelo contrário, ele falou justamente o inverso. O inverso. E esse espírito foi instrumentalizado por setores modernistas, progressistas, que viram no concílio uma oportunidade para implementar as ideias que eles já tinham, e muitos deles já tinham semeado no texto do concílio, é verdade, textos ambíguos para depois poder fazer aquela sua jogada. Né? É por isso que nós temos paramentos descartados, missais rasgados, esquecidos. Eu tenho um missal aqui. Vocês conseguem ver? É esse aqui é vermelho, esse aqui, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Que é preto, não conseguem ver direito por causa da luz, enfim.
uma missal que estava no lixo de um convento em uma cidade. Não é a minha cidade, eu não vou dizer que convento que era, de qual ordem, mas estava no lixo e foi resgatado. Tudo em nome do novo Pentecostes. Mas na prática isso jamais foi ensinado pelo Vaticano II. A Sacrosanctum Concilium jamais aboliu o latim ou a música sacra, mas foi invocada para justificar teatro na celebração, missa desacralizada, improvisada, mesas em vez de um altar-mor, comunhão de joelhos desprezada, silêncio substituído por palmas, sentido de sacrifício obscurecido por uma ênfase quase exclusiva na festa e na assembleia, e tudo isso era apresentado como espírito do concílio, como fruto do concílio, quando na verdade contrariava os documentos. Nas universidades, a chamada nova teologia floresceu. Enfim, nós sabemos de todos esses problemas. O que João Paulo II e Bento XVI fizeram? Ah, vamos acabar com o concílio então. Não, vamos interpretá-lo retamente. Eles não disseram vamos acabar porque estão destruindo, porque estão distorcendo. Ou vamos negá-lo porque existem palavras ambíguas. Não, vamos restaurar a verdadeira hermenêutica do concílio, não de ruptura, mas de continuidade. João Paulo II e Bento XVI denunciaram os abusos cometidos em nome do Espírito do Concílio, chamaram a Igreja de volta à fidelidade doutrinal, litúrgica e moral. E moral. João Paulo II escreveu encíclicas sobre moral, sobre a verdade, Veritatis Splendor, por exemplo, para mostrar a verdade não é relativa. Isso aí foi um golpe no modernismo. Como afirmou Bento XVI, é preciso interpretar o concílio como uma hermenêutica da reforma na continuidade, não como um novo começo que rompe com os séculos anteriores. Houve sim uma revolução litúrgica, um relativismo doutrinal, um declínio da vida sacerdotal. Nós não negamos nada disso. Confusão catequética, teologias heterodoxas, crise generalizada na fé. O que os papas fizeram? Documentos sobre a catequese tradende, por exemplo. Documentos sobre a família, reafirmando o que a igreja sempre falou sobre a família, familiares consórcio. Sobre a Eucaristia, sacrifício, presença real, Eclésia da Eucaristia. Promovendo a missa tridentina, Sumorum Pontífico. Os papas, principalmente Bento XVI e João Paulo II, restauraram a doutrina católica, não negando o Vaticano II, mas interpretando-o dentro da tradição. Claro que, aos olhos de muitos fiéis, a raiz do problema estava não simplesmente nessa implementação, mas na infiltração modernista dentro da igreja. Então, eles começaram a denunciar o próprio Vaticano II. E, nesse contexto, um número significativo de fiéis se reuniu em torno de Dom Lefebvre, um arcebispo com uma longa, francês, né, com uma longa carreira missionária, uma sólida formação tomista, embora não fosse um grande teólogo destacado, assim, mas tinha uma boa formação tomista, né, gregoriana, né, e que se tornou um dos mais notórios críticos do pós-concílio. Dom Lefebvre manifestou inicialmente críticas legítimas, né, denunciava os abusos litúrgicos, a crise no clero, a falta de batina, as ambiguidades doutrinais, pediu uma volta à clareza, à sacralidade, à tradição. Ele dizia: eu só estou fazendo o que eu fui ensinado a fazer, eu estou simplesmente fazendo o que a gente sempre fez. No início era assim. Fundou a Fraternidade São Pio X, com o propósito de formar padres fiéis, especialmente na liturgia tridentina, que ele tinha medo que se perdesse. Contudo, com o passar do tempo, muitos dos que se agruparam em torno de Dom Lefebvre passaram a adotar uma postura cada vez mais crítica, e ele mesmo também passou a adotar uma postura mais crítica, né? Não apenas aos abusos do pós-concílio, mas ao próprio Vaticano II. E isso está magistralmente explicado no livro O Erro Lefrevista, do padre Federico Hayton, e numa aula especial do padre José Eduardo sobre os radicais tradicionalistas, sobre o Vaticano II. Essa aula tem quase 4 horas, vocês encontram no canal do YouTube dele. Houve, claro, depois um ponto de ruptura em 88, quando o Dom Lefebvre, sem mandato pontifício, mas ainda contra o mandato pontifício, porque João Paulo II ordenou que ele não o fizesse, ele consagrou 4 bispos para assegurar a continuidade da fraternidade. Ah, mas eu preciso desses 4 bispos para continuar a minha obra. Mas por que a tua obra é essencial? Não, é porque eu preciso para distribuir sacramentos. Tá, e os outros bispos do mundo? No fundo, dizer eu preciso sagrar 4 bispos significa rejeição a todos os outros, porque os outros não são fiéis. Os outros não celebram só a missa tridentina. Muitos outros bispos já celebravam a missa tridentina, inclusive cardeais.
mas celebravam missa nova também, mas celebravam o Vaticano II também. Então não eram suficientes. Então, quando muitos dos radicais tradicionalistas dizem, ah, mas o cardeal Stickler, o cardeal Royce, o cardeal Ottaviani, eles apoiaram em algum momento alguma crítica ao Vaticano II, eles disseram que não havia cisma, eles disseram tal coisa da missa tridentina, eles expressaram uma reserva quanto a um ponto do Vaticano II. Sim, tudo isso. Mas eles já celebravam a missa tridentina, esses cardeais. Por que Dom Lefebvre quis sagrar esses bispos se já tinha esses cardeais? Porque esses cardeais não eram suficientes para ele. Não eram suficientemente católicos. Então, esses cardeais, cardeal Royce, cardeal Stickler, cardeal Ottaviani, eles servem quando se pode distorcer o que eles falaram para justificar a postura da fraternidade de São Pio X de Dom Lefebvre. Agora, para dizer, não, eu não preciso sagrar bispos que já têm esses cardeais são muito bons, aí eles não servem. Porque eles não são suficientemente bons. Por quê? Porque eles não aderem completamente ao que Lefebvre quer. Porque eles aceitam o Vaticano II. E Lefebvre dizia que se aceitar minimamente o Vaticano II, mesmo que com reservas, já seria heresia. Porque eles celebram majoritariamente a missa tridentina, mas celebram de vez em quando a missa nova. Então não serve. Então Lefebvre não sagrou 4 bispos para ajudar a manter a missa tridentina, e sim porque desconfiava de toda a hierarquia. Desconfiava do Papa, desconfiava de Ratzinger, desconfiava dos cardeais que mesmo celebravam a missa tridentina, mas que não eram suficientemente católicos ou tradicionalistas para ele. E isso levou à excomunhão de Lefebvre e dos bispos que participavam. Claro que houve esse movimento, houve depois uma tentativa de diálogo da igreja, a igreja criou institutos que seriam favoráveis a uma maior crítica, talvez ao Vaticano II, mas com respeito, institutos que celebrariam exclusivamente a missa tridentina, Instituto Bom Pastor, Fraternidade São Pedro, Instituto Cristo Rei, a Administração Apostólica São João Maria Vianney, lá o Mosteiro do Barro, vários outros, muitos que estavam em comunhão com Lefebvre e romperam. E que, diante disso tudo, nós podemos entender que é perfeitamente lícito, dentro da tradição católica, que um fiel tenha dificuldades ao ler e interpretar certos trechos dos documentos do Vaticano II. Sobretudo quando parecem não se coadunar facilmente com afirmações claras e reiteradas do magistério precedente. Essas dificuldades, contudo, não significam rebeldia nem desobediência, mas são dificuldades. Elas podem ser frutos de um zelo legítimo pela coerência doutrinal e um esforço sincero por compreender como determinadas formulações ou expressões do Magistério do Vaticano II se inserem na continuidade da igreja. Eu não entendo, eu queria entender, me parece tal coisa. Nesses casos, a atitude correta é a de interpretar sempre os textos do concílio à luz do magistério anterior, partindo do princípio hermenêutico da continuidade e não da ruptura e da contradição, que é uma exigência do próprio sensus fidei. Por exemplo, quando a Lumen Gentium afirma que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, muitos interpretaram isso como uma mudança doutrinal em relação ao tradicional. Ela é a Igreja Católica, ou seja, subsiste pro est. No entanto, o magistério posterior, especialmente através da Congregação Doutrina da Fé, deixou claro que o subsiste e não nega a identidade entre a Igreja de Cristo e a Igreja Católica, mas apenas reconhece que elementos de verdade e santificação podem se encontrar também fora dos limites da Igreja, coisa que a carta ao arcebispo de Boston, lá condenando o fineísmo nos anos 50, já dizia. E eu falo sobre isso numa das partes da nossa série sobre o catecismo da Igreja Católica. Então não é legítimo, nesse caso, sustentar a tese de que houve mudança doutrinal, mas sim uma explicação mais ampla de realidades já conhecidas. Ainda que se possa dizer, mas eu preferia, talvez pessoalmente, que não usasse essa frase e tal. Mas eu digo que, na verdade, esse subsiste é muito mais completo do que o est, tá? Baseado em teólogos tomistas pré-Vaticano II. Assistam a aula sobre o Catecismo da Igreja Católica nesse ponto. Eu não sei se é a aula 2 ou se é a aula 3, tá? É uma delas. Mas há casos, claro, em que o concílio usa uma linguagem nova, menos técnica, mais pastoral, e isso pode causar mais perplexidade. Trechos da Gaudium et Spes, por exemplo, podem dar a impressão de um certo otimismo antropológico exagerado se lidos fora do contexto. E é possível que Paulo VI seja realmente alguém um pouco mais romântico e achou que as coisas iam se dar bem, iam melhorar, e não melhoraram.
Então nós não podemos ler fora do contexto e sem as balizas do ensinamento tradicional sobre a natureza decaída do homem. Se a gente consegue colocar aqueles textos da Gordon Spes dentro do ensino sobre a queda e a natureza decaída do homem, nós vamos conseguir fazer uma interpretação que não seja tão otimista, ainda que as palavras soem um pouco otimistas, né? Então, nesse caso, é necessário fazer uma leitura que subordine o novo ao que é certo e constante. O homem é, de fato, chamado à comunhão com Deus, possui uma dignidade inalienável, isso tudo está na Gaudium et Spes, mas está ferido pelo pecado original, ainda que a Gaudium et Spes não diga isso. E isso não pode ser esquecido. Então, a linguagem do concílio, nesse caso, deve ser lida à luz da doutrina consolidada, como as do Concílio de Trento sobre o pecado e a graça. E se mesmo após esse esforço de hermenêutica da continuidade, o fiel permanece em dificuldade diante de algum trecho, existem caminhos legítimos e seguros. Pode-se, conforme a gente já ensinou no início da aula, suspender o juízo pessoal, aguardar um esclarecimento mais definitivo do magistério, como já ocorreu em várias situações ao longo da história, inclusive em relação ao subsistent. Né? Ou quando se tem informação e autoridade adequadas, pode-se até mesmo formular uma crítica respeitosa. Eu já vi padres do IBP fazendo isso. Né? Feitas com espírito filial, sem acusações levianas, mas movida por amor à verdade e pela adesão à igreja. Ah, mas é isso que a Fraternidade São Pio X e o Lefebvre fazem. É? Dizendo que os bispos têm AIDS espiritual, dizendo que todo mundo que aceita o mínimo do Vaticano II ainda assim é herege, dizendo que só eles são a arca da salvação. Será que essas críticas que a fraternidade faz são respeitosas? São com espírito filial? Ah, mas nós obedecemos o Papa. Por quê? Porque rezam por ele, tem um quadro dele na sacristia. Obediência da boca para fora. Nós não podemos, mesmo quando nós estamos fazendo uma crítica ao magistério meramente autêntico, fazer algo leviano. Tem que ser movido por amor à verdade e à adesão à igreja. O cardeal Ottaviani, por exemplo, na sua intervenção, Ottaviani contra o texto da primeira instrução geral do Missão Romano, lá da reforma litúrgica pós-conciliar, assim o fez. As reservas do cardeal Ottaviani jamais o afastou, né, da obediência e da fidelidade. Morreu e comeu com a igreja sempre. O cardeal Burke e o cardeal Sara, o cardeal Miller, escreveram aquelas dúbia ao Papa Francisco. Mas nunca romperam com a igreja. Nunca romperam. Ah, mas Lefebvre também não rompeu. Morreu em excomunhão. Desobedeceu ordens formais. Por fim, é importante recordar que nem todo conteúdo dos documentos do Vaticano II exige o mesmo grau de assentimento. Existem níveis de autoridade do magistério e, portanto, distintas exigências quanto à adesão. E tudo isso está ali dentro do Vaticano II. Trechos meramente pastorais, trechos disciplinares, textos opinativos, como orientações para métodos de evangelização, ou apreciações da igreja sobre situações políticas e sociais. Tudo isso pode ser discordado, pessoal. Podem ser respeitosamente discutidos, desde que se preserve a reverência devida ao concílio ecumênico e a comunhão com a igreja. Isso está longe de ser uma atitude cismática. É uma expressão legítima de consciência católica, mas pontos pastorais, disciplinares e opinativos com respeito e entendendo que, junto com eles, existem pontos doutrinários aos quais nós devemos aderir se forem magistério infalível. Se for magistério meramente autêntico, nós vamos ver caso a caso, mas evidentemente, se nós não tivermos formação suficiente ou nada muito claro contra aquilo, nós vamos assentir com o nosso religioso obséquio da inteligência e da vontade. Onde é que está a chave da hermenêutica para esse ponto do Vaticano II? Está na humildade, na prudência, no amor à verdade e ao Papa. Dificuldade não é sinônimo de rejeição. E a tradição viva da Igreja é suficientemente ampla, rica e coerente para acolher os filhos que desejam compreender com fidelidade, mesmo quando eles não encontram com facilidade todas as respostas. Tenhamos reservas? É possível que tenhamos reservas. Temos reservas? É possível. Temos. Como nós vamos lidar com essas reservas? Com o espírito de rebeldia, ainda que sob a capa da tradição? Porque a tradição não está no incenso, no latim, no canto gregoriano e nas belas vestes. A tradição está nisso, mas também na comunhão com o Papa e os legítimos pastores. Bendito seja Deus. Obrigado pela confiança de vocês.
e comentem, compartilhem. Se vocês querem discordar, discordem pontualmente, com respeito, e não adianta bater em espantalho. Ah, eu não vi a aula, eu vou saber se vocês viram a aula ou não, porque dependendo do tipo de comentário que tiver aqui, eu vou saber que não viram, tá? Ou que não prestaram atenção, certo? Grande abraço, fiquem todos com Deus.